Vamos falar disso aí. Isso aí. Oi, vida, tudo bem? Aqui é o Mimic e esse áudio está sendo feito um dia depois da Star Fox Direct, que aconteceu bem ontem. E esse vídeo está sendo feito um pouco às pressas para não perder o hype. E, bom, para quem não sabe, ontem foi lançado uma Star Fox Direct que mostrava algumas gameplays e o que seria esse novo jogo. E eu acho bem interessante que esse jogo, tipo, eu não lembro se teve anúncio dele antes, eu realmente não lembro se teve alguma coisa desse jeito. Eu acho que a Nintendo lançou ele um pouco rápido demais, esse Fox Direct, tipo, a própria Direct é um pouco rápida e eu não lembro de ter visto ou ter ouvido falar dela antes do... Mas aquilo, né, também pode ser só coisa minha. Porque eu tava... O jeito que eu descobri que esse jogo vai lançar é que eu tava de boa no Nintendo Shop, tranquilo, vendo os preços, pensando em comprar um jogo novo. E aí depois eu saí pra jogar o Dash Wars Origins pra voltar depois. Quando eu voltei do nada tava aparecendo esses bichos live action malucão da vida que eu fiquei tipo muito confuso e surpreso, porque eu achava que a Nintendo sem querer vazou isso e isso não era pra acontecer. Eu achava que, ou sei lá, hackearam a Nintendo por causa desses animaizinhos que eu já vou falar. O jeito que eles ficaram mais fotorrealistas e tudo mais. Ou a Nintendo sem querer vazou e não era pra isso acontecer. Aí eu tirei foto, mandei no grupo do Discord e só pra depois pesquisar e descobrir que não, na verdade uma hora atrás tinha lançado uma Star Fox Direct explicando o que era isso. Mas enfim, o anúncio desse jogo foi uma surpresa pra mim, porque eu real não tava esperando isso, sem brincadeira. Eu não sei se tinha vazado em algum lugar ou alguma coisa assim antes, mas eu real achava que isso não era tipo pra estar lá, mas na verdade tava. Eu realmente não estava esperando por essa, eu fiquei um pouco surpreso na hora. Mas enfim, esse jogo ele é interessante porque ele é a quarta vez que eles refazem o Star Fox 64. E eu acho que eu não lembro de uma franquia que tenha feito uma coisa desse naipe antes. Eu real não lembro. Porque, pros que não sabem, os que esqueceram, ou só pra eu ter coisa pra falar aqui, esse jogo é um remake de Star Fox 64, pelo visto. Ele pode ter algumas coisas aqui ou ali, mas pelo que eu entendi, ele é um remake do Star Fox 64. Só que é a quarta versão de Star Fox 64, porque teve a primeira versão, que de início já era uma meio que continuação, digamos assim. Não uma continuação, é meio que um negócio que... digamos que é algo que... uma espécie de reboot, digamos assim, do Star Fox original. Eu acho que é isso. E, ok, tem o Star Fox 64 original, aí lançou o Star Fox 64 3D, que era um remake do Star Fox 64 original. Aí teve o Star Fox Zero, que era um reboot baseado no Star Fox 64. E agora tem esse novo Star Fox que é baseado no Star Fox 64 original. Então são tipo 4 versões do Star Fox. O que é bem louco, eu nunca vi uma franquia que, tipo... Porque esses remakes foram, tipo, as últimas coisas dessa franquia. Star Fox 64 3D e Star Fox Zero foram os últimos jogos da franquia até então. Eu acho que Star Fox Zero vai fazer, tipo, 10 anos. E eu acho que... Talvez tenha, mas eu não lembro. Eu acho que, sei lá, o Wolfenstein, se não me engano, era uma coisa assim, mas só de título. Mas eu não tenho certeza agora que eu vi uma franquia que fez isso de... ficar recontando uma entrada da franquia sem parar até então. E esse jogo não é diferente, é uma releitura do Star Fox 64 original. Eles devem pegar coisas do Star Fox Zero e tudo mais, mas isso é uma releitura do Star Fox original. Eu acho isso bem interessante. Sem brincadeira,
eu já falei isso, né, que eu nunca vi uma franquia, mas é verdade, eu nunca vi uma franquia fazer isso antes de ficar revivendo tanto do clássico, mas enfim. Quer dizer, revivendo do clássico eu já vi, mas tipo, não, tipo, literalmente do jogo clássico, tipo, específico do jogo clássico. E é curioso também que eles não anunciaram o Star Fox Adventure ou... O Assault era do GameCube? Enfim, eles não anunciaram o Star Fox Adventure pro GameCube nessa Direct, era só o jogo mesmo. Talvez em uma futura ocasião. Enfim. Eu acho que dá pra resumir um pouco a história de Star Fox no mundo dos jogos, assim, para o pessoal que tá meio perdido. Star Fox, pra quem não sabe, é uma das franquias mais clássicas da Nintendo e ele fez uma coisa no Super Nintendo que eu acho que era novidade na época, que ele tentou fazer um 3D dentro do Super Nintendo, que não era capaz de fazer tanto na época. E eu acho que foi isso o que mais chamou a atenção, não dizendo da qualidade do jogo em si, mas eu acho que o que mais chamou a atenção na época era o que esse videogame era capaz de fazer na época. O primeiro jogo já era um fenômeno que era um pouco revolucionário, não era visto assim tantos jogos normalmente no Super Nintendo, que eles meio que emulavam um 3D, não sendo necessariamente 3D. E isso fez um bom sucesso, tanto que aí teve o Star Fox 64, que eu não sei se eu fico pensando assim, qual é mais clássico, não sei porque eu fico com essa necessidade de pensar desse jeito, mas eu acho que tem mais chance de uma pessoa se lembrar do Star Fox 64 do que o do Star Fox Super Nintendo. Eu não sei porque eu penso desse jeito, mas enfim. É uma franquia de jogos que começou sendo uma franquia de nave 3D, e os próximos jogos também tiveram isso. Eu não sei tanto o Adventure, mas eu sei que o Assault teve isso, só que eles também colocavam um pouco de outros elementos. Tipo, agora o personagem que você controla, o Fox McCloud, ele pode sair da nave e ver outros lugares. Tipo, era um jogo focado em nave, mas dependendo do jogo eles podiam fazer outra coisa. Aí teve o Star Fox Assault e tudo mais, e aí depois eles começaram a fazer os remakes. Teve o Star Fox 64 3D no Nintendo 3DS e o Star Fox Zero, que era um reboot da série, mas que acabou não vendendo tão bem assim por causa que lançou no Wii U. E também era um título um pouco criticado. Vai fazer 10 anos que não tem um Star Fox novo, gente. 10 anos. E tipo, é bem doido que o jogo que eles decidem refazer, eles não decidiram fazer um jogo novo, eles decidiram refazer, pela 4ª vez o mesmo jogo. Eu já falei isso, mas tipo, é bem doido isso pra mim, é um pouco engraçado também, mas não tenho nada contra sobre isso. Na verdade, esse vai ser meu primeiro jogo de Star Fox. Sem brincadeira, eu quero pegar esse jogo, eu quero ver como ele é. Vai ser o meu primeiro jogo de Star Fox. Eu podia jogar os de Nintendo 64 e Super Nintendo, mas eu nunca joguei muito. E eu tô interessado em começar com essa entrada. Mas vamos pro elefante da sala, digamos assim. O design dos personagens. Caso você tenha chegado aqui de paraquedas e não saiba muito, talvez não seja tão esquisito assim ver esses seres essa mistura de homem e galinha que vocês estão vendo agora. Talvez seja, ok, é um pouco esquisito, mas não sei do que se trata e tudo mais. Só que, gente, esse era o design original. Não, na verdade tem uma chance de você saber como era o design por causa do filme do Mario Galaxy. E esse é o design desse novo remake. E nas redes sociais está fazendo isso meio que um fuzuê, dizendo se esse design tá bom ou tá ruim. Porque, olha, esse é o design original e esse é o design de agora. A capa do jogo faz parecer que, pô, tá fiel até. E eu acho que essa era a intenção. Eu acho que a intenção era fazer algo mais fiel da capa do jogo de Super Nintendo e de Nintendo 64. Mas nos jogos, com o decorrer do tempo, o Fox começou a ter meio que... o Fox começou a ter meio que um design um pouco mais cartunesco,
que em alguns certos jogos, ok, tá começando a ficar um pouco realista, mas ainda assim tá um pouco cartunesco. Tipo, aos poucos continua essa mistura, só que agora nesse jogo tá, tipo, totalmente realista. E um monte de gente tá reclamando disso na rede social, tem uma galera que tá aceitando e uma que não tá gostando. Tem uma galera que tá fazendo uns designs meio diferentes para mostrar como seria se eles ainda ficassem parecendo com os originais. Eu, pessoalmente, a minha opinião sobre isso é que eu entendo, principalmente depois do filme do Mario Galaxy, que eles usaram um design mais tranquilo, parecido com os jogos mesmo. Eu entendo o pessoal ficar bravo com isso, eu entendo até. Mas, pessoalmente, eu tô tranquilo com esse design. Eu sei lá, deve ser porque eu não tenho muito apego nostálgico à franquia Star Fox, então eu não... Tipo, no máximo que eu tinha era Super Smash Bros. E até nisso eu não tenho tanto apego assim. Mas eu pessoalmente tô tranquilo com esse design que remete um pouco a box art original. Talvez eles estejam tentando mostrar como a qualidade gráfica do Nintendo Switch 2 é. Eu tô pensando um pouco nisso, talvez eles estejam tentando mostrar o porquê dos bichos serem realistas desse jeito, é porque eles estão tentando mostrar como é a qualidade gráfica do Nintendo Switch, o quão realístico eles podem ser, talvez. Eu não tenho certeza, mas eu pessoalmente estou tranquilo com esse design mais realístico, mas eu sei que tem muito fã que não gostou muito. E não só isso, mas também não gostou que é uma quarta versão de Star Fox 64. Eu entendo a frustração que os fãs dessa franquia devem estar agora, porque os últimos 2 jogos foram remakes / reboot do Star Fox focados no 64. Mas... Quer dizer, sem contar o Star Fox Ward, mas enfim... eu, pessoalmente, como alguém que nunca foi apegado a essa franquia, eu tô mais tranquilo sobre isso. Porque esse vai ser meu ponto de entrada. Sim, eu sei que eu podia começar com os outros jogos do Nintendo Switch Online, mas eu quero que esse seja meu ponto de entrada, por causa que eu quero ver novas IPs no Nintendo Switch 2, não novas IPs, mas tipo novos jogos no Nintendo Switch 2, assim, e eu quero apoiar isso. Mas também, uma coisa que eu tô achando interessante é o preço do jogo. Ainda tá salgado, né, pro brasileiro médio, mas R$250 é ainda um preço meio salgado, mas eu acho que não tem muito como esperar mais barato. Só que o preço dele não tá preço cheio como os outros jogos. Ele parece que ele não tá tendo o mesmo trabalho de preço de jogos como Pocopia, Yoshi and the Mysterious Book, deixa eu ver qual mais. Os jogos no geral. Os jogos agora estão mais ou menos 300 e pouco. Esse aqui tá 250. E tem jogos que estão 400, mas tipo, esse jogo aqui, ele parece que o jogo vai lançar mês que vem. A data exatamente de quando vai lançar tá aí no vídeo, mas esse jogo vai lançar mês que vem. E, de novo, talvez tenha tido alguma coisa assim, a Nintendo tenha revelado, mas eu não vi nada. Então, o sentimento que dá é que não é que esse jogo tá sendo feito de qualquer jeito, não é isso, mas que esse jogo, ele tá mais ou menos a mesma vibe do Splatoon, do novo jogo Splatoon, acho que era Splatoon Raiders, Splatoon, enfim, que dá um sentimento de que é um jogo B, não é um jogo totalmente focado. É esse o sentimento que tá dando. Mas eu pessoalmente, eu tô interessado, eu tô procurando jogos de Nintendo Switch 2 pra que não sejam tão caros assim, então eu tô interessado. E nossa, esse jogo vai, pelo que estão especulando, esse jogo vai estar dublado.
O jogo não vai estar só em português, vai estar dublado. E sim, o jogo vai estar em português, isso é uma coisa boa. Quando você vai na loja, você vê que as prints do jogo estão em português, mas estão especulando que o jogo vai estar dublado. E eu tô muito interessado para ver como é que isso vai estar. Eu acho que a Nintendo está começando a dublar os seus jogos em português brasileiro, se você tá vendo esse vídeo e não fala minha língua, assim. Talvez você não saiba, mas a Nintendo tinha um histórico de... não é tratar o brasileiro que nem lixo, mas tipo, de não se esforçar tanto assim. Agora, aos poucos, eles estão começando a melhorar nesse quesito. E, cara, Star Fox em português dublado. E talvez, eu não sei, talvez seja dublado pela mesma pessoa que fez ele no filme, mas no Super Mario Galaxy, que inclusive tem review aqui no canal. Mas eu não tenho certeza. Eu tô interessado nesse jogo, já falei, e eu acho que eu vou comprar ele... Talvez Day One. Eu imagino que Day One, eu não tenho muita... Tipo, eu tava pensando em comprar o Splatoon Raiders, mas aí eu decidi comprar o Dynasty Warriors Origins. E... eu acho que eu vou... Eu tô entre pegar o Splatoon Raiders ou o Star Fox. Me diz aí nos comentários só o que você acha que eu deveria pegar. Talvez eu faça uma review, não sei. Mas... é só isso que eu queria falar. Eu queria fazer esse vídeo rápido pra não perder o hype. E... eu tô positivo sobre esse jogo. Sim, tem toda essa frustração dos fãs, né? De tipo, pô, por que os personagens estão desse jeito? Por que o Falco parece um Mordecai do AP... Ok, não parece, desculpa. Mas por que os personagens são tão realísticos assim? A primeira impressão pode dar um pouco de estranheza, de verdade. E também ser uma quarta versão de um jogo também não deve ajudar tanto, assim. Mas, pessoalmente, eu pessoalmente tô positivo sobre esse jogo. Não sei exatamente se vai ter tanta diferença assim, por exemplo, do Star Fox Zero, que eu não joguei, pra esse jogo. Mas eu também não me importo muito porque vai ser meu primeiro Star Fox. Então, é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E se me dão licença, eu vou roubar o sistema Lilat. Tamo junto.